Para Direito Cast, o para direito para todos. Olá a todos e todas, hoje é quarta-feira, dia 22 de janeiro de 2025. Estamos no ar com a live da Juriscons. Eu sou Maria Madalena Esteves, voluntária da Juriscons, falo de Foz do Iguaçu. Segundo o verbete da Enciclopédia da Conscienciologia, o para-direito é a ciência aplicada aos estudos e pesquisas do conjunto de normas, princípios e para-leis, das manifestações conscienciais ou pensionizações, justas, íntegras e retas, conforme o fluxo cosmoético e sincrônico do cosmos, a partir do emprego correto da energia imanente na vivência e para-vivência da mega-fraternidade. O para-direito é para todos. A Conscienciologia prioriza o princípio da descrença. Não acredite em nada, nem mesmo no que você ouvir aqui. Experimente, tenha suas próprias experiências. Temos a honra de receber hoje a voluntária Mani Branco e a professora e voluntária Cristina Aracaki. O tema é Código Pessoal de Cosmoética. Sejam muito bem-vindas. Queiram se apresentar aos nossos ouvintes? Professora Cristina? Olá, boa noite, Madalena, boa noite, Mani, tudo bem? E uma saudação também para quem já está nos acompanhando aqui, né, online. Bom, eu sou Cristina, eu falo também de Foz do Iguaçu e estou bem animada para a gente bater esse mega papo sobre esse mega assunto que é o Código Pessoal de Cosmoética. Boa noite a todos, meu nome é Mani Branco, eu sou voluntária da Juriscons desde 2020 e é um prazer estar aqui. Agradeço o convite, agradeço a participação e vamos falar sobre Código Pessoal de Cosmoética hoje, né? Nos acompanhe no canal do YouTube da Paradireitologia, na rádio RCI 1320 AM, em Foz do Iguaçu, em região de fronteira, e pelo Paradireito Cast. Professora Mani. Bom, então acho que a gente começa perguntando, né, o que é Código Pessoal de Cosmoética. Porque... Muito bom. Mas vamos começar primeiro falando sobre o que é cosmoética, né? A cosmoética é uma proposta justamente da Conscienciologia que vem trabalhar dentro de um neoparadigma que é chamado paradigma consciencial, né? E a cosmoética ela vem a ser a filosofia moral dessa neociência proposta pelo professor Valdo Vieira, já lá desde a década de 80 do século passado. E a cosmoética ela é um conjunto de normas, de princípios que vão justamente orientar a conduta da consciência, e aqui nós temos que falar que o estudo da Conscienciologia considera a consciência não só a pessoa física, né, a pessoa humana, mas também outros estados de manifestação dessa consciência, como, por exemplo, após a dessoma, após a desativação do soma, após a morte biológica, ou também um estado além ou fora desse corpo físico que a gente chama de consciência projetada. Muito bem, então, aqui nós estamos considerando que esse conjunto de normas, de princípios, né, que vão realmente orientar a conduta da consciência, independente dela estar nessa dimensão, dela estar em outra dimensão, independente dela estar em qualquer país. Então, por exemplo, a Mani, você aí está nos Estados Unidos, né? E provavelmente a própria cultura norte-americana foi gerando uma determinada orientação do seu ponto de vista da moral, do seu ponto de vista da ética, né? Eu, por exemplo, estou vindo do Rio de Janeiro, né? E lá também, apesar de ser cultura brasileira, nós temos determinados hábitos, né? Ou determinadas formas de conduta que por exemplo, aqui para o Paraná, né? Não é que estejam fora da moral, né? Mas são estranhos. Então, mas a cosmoética, ela transcende tudo isso. A cosmoética, ela transcende os códigos morais, ela transcende os códigos éticos, né? Vigentes aqui e orientados pela humanidade, e ela ajuda a consciência dentro dessa perspectiva de que a consciência ela evolui constantemente, e ela, a partir dela, da vontade, da determinação, da organização e principalmente da intenção da consciência, que é isso que vai levá-la para uma melhoria, para se sentir melhor, para poder ajudar mais pessoas, para se engajar mais no que a gente chama
maximecanismo evolutivo, né? Então, a cosmoética ela vai orientando a consciência para que ela acerte cada vez mais sobre o ponto de vista evolutivo e ela erre cada vez menos sobre o ponto de vista evolutivo, né? Independente da época, independente da dimensão, independente, né, de qual é o planeta que ela está se manifestando, porque nós aqui consideramos também a possibilidade de ter manifestações conscienciais, né, em outros planetas, e é por isso que ela recebe esse nome de cosmoética, é a ética cósmica ou a moral cósmica, tá? Ok? Então, a cosmoética ela passa a ser a filosofia moral da conscienciologia, ou a filosofia moral do paradigma consciencial. Por ser um paradigma novo, por ser um paradigma desafiante, né, desafiador em termos de abordagens, né? Então, o paradigma consciencial, ele traz nos seus fundamentos, né, e a conscienciologia está inserida no paradigma consciencial, traz nos seus fundamentos essa filosofia moral que nós chamamos de cosmoética, tá bem? Então, são princípios pelos quais nós vamos nos orientar. E o Código Pessoal de Cosmoética, agora, né, respondendo essa pergunta, Mani, vem a ser justamente um documento escrito, tá, e acessível, no qual a pessoa, ela considerando, né, a cosmoética, ela vai se auto-orientar, ela vai escrever para si mesma, né, determinadas orientações de conduta, determinadas orientações de melhoria, determinadas orientações de reciclagem, né, que sejam compatíveis com o momento que a pessoa está vivendo, tá? Então, eu vou dar um exemplo aqui. Vamos supor que a pessoa ela chegue, né, à conclusão, através de um movimento que a Conscienciologia propõe, através de várias técnicas, que é chamado autopesquisa, né, que ela vai, digamos assim, empurrando com a barriga, ela vai procrastinando, né, algumas atividades, algumas atitudes que ela precisa fazer, né? E é lógico que isso leva um prejuízo para a vida dela, às vezes até prejudicando outras pessoas também, né? Então, uma vez que ela chega a essa conclusão, ela vai colocar no papel, escrevendo, né, eu, fulano de tal, vou pegar aqui eu como eu, Cristina, né, me comprometo a, né, realizar as minhas metas ou as minhas ações, né, dentro de um tempo determinado, né, evitando procrastinações ou abolindo, né, as procrastinações ou os atrasos, né. E aí é interessante porque quando a gente faz essa autoprescrição, a gente vai se valer de algum traço que a gente tenha ou algum valor que a gente tenha já assumido dentro de nós, né? E aí, nesse caso, vamos supor que a pessoa tenha o valor da assistência, ou da interassistencialidade, que é um valor basilar também dentro da proposta da Conscienciologia, né? Não só da Conscienciologia, mas da Conscienciologia bastante. E a pessoa vem, então, ela vai ter que pensar, bom, para que eu mude esse meu hábito, mude essa minha conduta, para que eu corrija, né, esse meu modo de ser, é interessante que eu tenha uma motivação, que eu tenha um porquê, né? E normalmente esse porquê, ele pode, claro, dizer respeito à própria pessoa, mas também sempre pensando que a pessoa se melhorando, ela vai poder ajudar mais. Então a pessoa fala, eu me comprometo, né, a realizar as minhas tarefas dentro dos prazos que eu estou, né, me propondo, tá certo? Em função de qualificar a minha assistência. Pronto. Isso já seria o que a gente chama de uma cláusula, né? Isso já seria o que a gente chama de um item do Código Pessoal de Cosmoética da pessoa. Então, em resumo, o Código Pessoal de Cosmoética é um documento escrito pela própria pessoa, elaborado pela própria pessoa, conforme a realidade evolutiva, o momento evolutivo, né, o momento de vida em que ela está passando, né, para que justamente ela se auto-oriente em sentidos de melhorar a si e que essa melhoria de si traga reflexos para além de si, né, traga reflexos para as pessoas que estão à sua volta, enfim, para o planeta, para as outras consciências. Então, ó, esse aqui é o exemplo de um Código Pessoal de Cosmoética, tá vendo? Então, o meu aqui está plastificado, porque uma outra questão do Código Pessoal de Cosmoética é que ele tem que ficar bem à mão, tá? Ele tem que ser, assim, né? Tem que estar disponível para que constantemente a gente leia esse código, né?
e a gente vá se lembrando, né, do que nós mesmos estamos nos propondo em termos de melhoria. Excelente. E esse fim de semana, então, teremos um curso para nos ajudar a fazer esse código pessoal de cosmoética? Isso, Madalena, exatamente. Então, o que acontece? Dentro da proposta do Paradireito, né, como você falou, que trabalha com as leis, as normas, tudo, a maneira que nós temos de nos adequarmos mais a essas normas evolutivas, essas paraleis, né, ou a própria cosmoética, é nós, tecnicamente, né, irmos caminhando rumo a essas leis com a nossa conduta. E esse curso, Fundamentos do Código Pessoal de Cosmoética, vai ter esse objetivo, né, de trazer técnicas, trazer abordagens, trazer bastante casuísticas, porque nós já vemos dando esse curso já desde 2014, há mais de 10 anos que nós estamos dando esse curso, né? Na verdade, acho que desde 2012, né? Na Juriscons, acho que desde 2014 ou 2015. Então, nós vamos dar técnicas, nós vamos apresentar casuísticas para ajudar as pessoas a escreverem, quem ainda, né, não tem o seu código escrito, ou revisar, porque à medida que nós vamos alcançando, né, essas nossas autoprescrições, ou essa nossa autolegislação, né, nós temos que atualizar esse código, né? Ele não é escrito em pedra, não é isso? Não tem cláusulas pétreas aí. Então, nós vamos atualizando esse código. Então, muitas vezes as pessoas têm dúvidas de quanto tempo eu atualizo o código, como eu faço para fazer essa atualização, ou então até fazer uma revisão, porque muitas vezes as pessoas têm o código escrito, né, mas ela sente uma certa dificuldade, ou ela encontra mais desafios para colocar aquilo que ela escreveu em prática. Então, nós vamos poder também falar sobre isso, né, e trazer algumas considerações sobre por que, às vezes, mesmo com o código escrito, a pessoa não consegue colocar em prática. Muitas vezes é porque a forma como foi escrita, a redação, ou aquilo que ela se propôs, não é, digamos assim, ou prioritário, né, ou mais, digamos assim, importante, ou aquilo que vai alavancar muitas mudanças. Então, a gente ajuda a pessoa, né, a fazer uma revisão. Como fazer essa revisão, tá? Ah, muito bom. Temos mais um voluntário participando, só que ele está nos bastidores. Vou pedir ao nosso amigo Ricardo Stefanelli que coloque para a gente aqui na tela os endereços, né, para quem quiser, então, saber mais sobre o curso. Temos o link da loja, que é o story.conscienciologia.org.br/loja/juriscons. Temos o WhatsApp da Juriscons, que é o 55, que é Brasil, né? DDD 45 99911 6263, o e-mail juriscons@juriscons.org e o site www.juriscons.org. Você nos acompanha aqui no canal do YouTube da Paradireitologia, pela rádio RCI 1320, lembrando que o nosso horário é sempre aos sábados, 11 horas da manhã, e pelo Paradireito Cast nas principais plataformas de podcast. Lembrando que o Paradireito é para todos. Amani? Obrigada. Professora Cristina, outra pergunta. Por que o CPC é importante para a nossa Proexis? Muito boa pergunta, Mani. Então, vamos lembrar aqui, né? Proexis, programação existencial, ou missão de vida, né? Um propósito que a pessoa tem nessa vida intrafísica, né? No sentido de não só melhorar a si, mas também dar a sua contribuição, né? Para a humanidade, para a humanidade, vamos assim dizer, né? E muitas vezes esse propósito de vida, ele nos traz desafios, né? Desafios em termos não só de execução de tarefas, mas desafios principalmente em termos de mudanças internas, para que a gente possa realmente cumprir, né? Ou realizar esse propósito de uma maneira satisfatória, né? De uma maneira que a gente seja, como a Conscienciologia propõe, completistas, ou seja, que nós... Vou usar um termo aqui em inglês, né, Mani? Que a gente fulfillment, né? Que a gente possa preencher ali as autodeterminações, né, que nós mesmos fazemos
para nós em termos desse propósito de vida. E o CPC ele vem justamente ajudar nisso, né? Não é necessariamente no CPC que nós vamos colocar quais são as cláusulas ou quais são os objetivos da nossa ProEx, mas é com o CPC que nós vamos nos auto-orientarmos para que as nossas mudanças íntimas, as nossas reciclagens, né, os nossos modos de agir, os nossos hábitos, eles fiquem mais otimizados e que eles possam justamente alavancar a nossa programação de vida. Entende? Então, por exemplo, pegando lá o exemplo que a gente falou da procrastinação, né? Veja, se uma pessoa, ela já se reconhece que ela procrastina, que ela empurra com a barriga, né? Que ela deixa tudo para em cima da hora, grandes chances há, né, de justamente ela não conseguir fazer as tarefas dela em dia. E normalmente uma pessoa que procrastina, por exemplo, ela pode ser uma pessoa impontual, né? Então, se a gente considerar que essa impontualidade, ela não se reflete só, eu tenho um compromisso às 10 horas, cheguei às 10h30, né? Não isso. Essa impontualidade também, ela vai se refletir justamente nesse tempo em que a pessoa tem para realizar determinadas atividades, determinadas tarefas que fazem parte da programação existencial dela, né? Então, se ela não corrigir esse traço, por exemplo, da impontualidade, da procrastinação, grandes chances da pessoa também não conseguir completar a sua programação existencial ou completar um percentual muito aquém dos potenciais que ela tem para completar a sua programação existencial. E aí, quando eu estou falando em potencial, eu queria também ressaltar um outro ponto que o CPC nos ajuda muito, que é firmar os nossos potenciais, os nossos talentos, né? Existe um neologismo na Conscienciologia que se chama trafores, traços força, tá? Então, no CPC, esse é um elemento muito importante, porque todas as renovações que nós formos fazer, além de estarmos, né, mais vinculadas a valores, né, que nós temos reais, nós também vamos utilizar desses potenciais, desses talentos, desses trafores, desses traços forças para alavancar a nossa reciclagem, a nossa mudança, né? Ou seja, nós sermos uma versão melhor de nós mesmos. E são muitas vezes esses traços forças que também são os alavancadores da programação existencial das pessoas. Então tem uma total convergência, né? À medida que nós vamos elaborando o nosso CPC e colocando ele em prática, porque tem isso também, né? Escreve bonitinho, imprime, encapa, plastifica, mas não coloca em prática. Né? A gente fala que é um CPC tipo uma lei morta, assim. Ela está ali, mas ela não pegou, né? Então, a gente até disse que isso não é um CPC, tá? Isso é um projeto, isso é um pseudo-CPC, mas não é um CPC. CPC é CPC ativo, né? Então, quando a pessoa ela vai colocar o CPC dela em prática, naturalmente, os trafores, os talentos dela também são colocados são ativados, né? Muitas vezes até alguns talentos que ela, enfim, estavam ociosos, chamados trafores ociosos, podem ser colocados a favor, né, da evolução dela e da evolução dos demais. Tem que colocar todo o potencial ali, né? Sincrônico falar É muito sincrônico falar em tempo. Essa noite eu tive um sonho com bastante relógios. Acordei pensando em relógios, deve ter a ver com essa questão do time, né, do tempo. E aí, Madalena, só para... A nossa assistência está aqui de norte a sul do Brasil, temos de Porto Alegre. Muito bom. Só para comentar com você, essa questão do time é importante, porque às vezes as pessoas, vamos falar, né, quem já conhece os conceitos da Conscienciologia, né, ou até mesmo quem voluntaria, né, nas CCs, na CCCI, até conhece esse termo do Código Pessoal de Cosmoética, mas por algum motivo ainda não se empenhou, né, em elaborar esse CPC, ou revisá-lo, enfim, vai empurrando com a barriga, né, essa tarefa, esse desafio, esse autoenfrentamento. E aí a minha grande questão para você, né, dentro dessa questão, qual que é o time? Até quando que a pessoa vai empurrar com a barriga, né? Ou até quando que a pessoa vai esperar
para justamente sentar e elaborar um código pessoal de cosmoética tecnicamente, porque é isso que o curso se propõe, né? E ao fazer isso, sabe, Madalena, a pessoa ela vai entender mais, inclusive, o que é o para-direito. Porque muitas vezes as pessoas falam, nossa, para-direito é só para advogado, né? Eu não entendo muito o que é para-direito. Então, se a pessoa ela tem um interesse em conhecer e começar a compreender, né, ou aprofundar a sua compreensão sobre a para-direitologia, uma boa porta de entrada é através do Código Pessoal de Cosmoética, porque é a que a gente fala, né? Além dela desenvolver uma autonomia moral, nós vamos falar um pouco de autonomia moral no curso, né? Ela vai ser autolegisladora, ela vai se colocar as normas, as leis, né, para ela mesma, né? E isso dá um senso de liberdade, né? Isso nos dá um senso de autonomia, isso vai justamente consolidando, né, a nossa autoestima, o nosso autovalor, né, a nossa autossuficiência, para que a gente possa, com essa autossuficiência, chegar ao estado de uma interdependência homeostática, uma interdependência positiva, né, com as demais pessoas, muito boa. Então, a partir do momento em que a pessoa ela entra nesse ciclo, né, ela vai se alinhando cada vez mais com as leis cósmicas, com a cosmoética, com essa moral cósmica, e os efeitos, pelo menos dentro da minha experiência, e pelo que observo também de demais pessoas, são muito positivos. Excelente. Então, como eu estava dizendo, a nossa assistência está de norte a sul do Brasil, e temos aqui uma... Então, nós temos uma pergunta. Haveria alguma cláusula do CPC comum a todos os intermissivistas? Oi, professora Vanderlei, tudo bom? Obrigada pela sua participação. Antes de responder, eu já vou fazer aqui um anúncio antecipado, né? A professora Vanderlei Kubiak, que é nossa voluntária da Juriscons, lá de Porto Alegre, vai estar em Foz do Iguaçu para ministrar um curso maravilhoso chamado Autopacificação pelo Perdão, que inclusive tem bastante relação, né, com o próprio Código Pessoal de Cosmoética. Olha, quem sabe se a pessoa ela identificar, né, que precisa incrementar o seu nível de hétero-perdão, né, e intensificar o seu nível de auto-imperdoamento, que é algo que também a professora Vanderlei vai falar no curso dela, ela pode colocar isso no CPC e assistindo ao curso da professora Vanderlei, que vai acontecer em fevereiro, aqui em Foz do Iguaçu, né, a pessoa vai justamente poder incrementar mais, né, ter mais subsídios para poder fazer algumas mudanças nesse sentido do perdão. Olha, Vanderlei, eu não sei se existiria uma cláusula comum aos intermissivistas, sabe, porque talvez existam para-deveres comuns aos intermissivistas, né, uma mega responsabilidade mais comum aos intermissivistas que vem a ser justamente poder atuar de uma maneira mais interassistencial, né, de uma maneira mais justa, né, mais íntegra e mais reta, como prescreve ali a questão do para-direito, mas eu não sei se eu não considero que exista uma cláusula assim comum, porque o CPC, ele é muito pessoal, por isso que ele recebe esse nome, pessoal, né, e aí a pessoa, ela vai analisar na realidade dela, no momento em que ela está, e na prioridade dela, quais são as condutas que podem ser melhoradas, quais são as condutas que podem ser qualificadas, entendeu? Agora, existem princípios que são assim, estão nos fundamentos de qualquer CPC, que são os princípios básicos da cosmoética, né? Então, quando a gente constrói um CPC, e a gente vai falar disso lá no curso, nós vamos falar também desses princípios, que são os princípios basilares, os princípios fundamentais da cosmoética, que é como se formasse assim um grande arcabouço, né, para que a partir desses princípios cada pessoa possa
se autoprescrever, né? Possa redigir a sua própria norma, tá? Então, eu não penso que existem cláusulas assim, todos os intermissivistas devem ter uma cláusula, né, nos seus CPCs que seja igual para todos, tá? Muito bom, professora Cristina, muito obrigada. Outra pergunta. Como que o CPC pode ser ferramenta para a mega fraternidade? Ótima pergunta, Mani. Então, a mega fraternidade é um sentimento extremamente elevado que considera, né, você exteriorizar o que há de melhor e desejar o que há de melhor de você para todas as consciências e os princípios conscienciais, sem qualquer nível de distinção. Inclusive, para aquelas consciências ou para aquelas pessoas, né, com as quais você tem alguma rusga, você tenha, né, algum desentendimento, você não tenha muita identificação, né, ou que você não goste, né, por algum motivo, tá? Então, a mega fraternidade, ela vai considerar, assim, um estado de bem-estar, é a sua intenção de, a partir da sua ação, do seu modo de pensar e de sentir, você estender o seu bem-estar, né, ou estender o bem-estar para todos, para o cosmos, para o infinito. Essa que é a condição da mega fraternidade. Então, inclusive, né, como eu disse, para os seus, digamos assim, algozes, ou para as pessoas com as quais você tem alguma condição, as pessoas têm alguma condição com você. O CPC, ele é uma ferramenta, né, uma técnica que ajuda a pessoa a se melhorar, né, e além de ajudar a pessoa a gostar mais de si, né? E gostar de si não é um movimento egóico, né? Gostar de si é um movimento positivo, um movimento cosmoético, né? No primeiro lugar. A questão é quando a pessoa só gosta de si, né? Mas ela tem que gostar de si, né? E a partir disso, ela vai também começar a gostar das outras pessoas. Primeiro porque ela vai desdramatizando os erros dela, né? Então, a partir do momento em que a pessoa ela adquire uma autoconsciência daquilo que ela precisa melhorar, né, e ela se autodetermina a fazer essa mudança, essa é uma maneira mais racional, né, e menos emocional de tratar com as nossas deficiências, com nossos erros, né? Então, a gente substitui, talvez, um eventual autochicoteamento, né, um autochicote, ou uma cobrança excessiva para uma postura técnica em que nós vamos planejar as nossas mudanças, né? Um segundo momento, o CPC ele vai ajudar a que a pessoa veja os seus trafores, né? E nesse movimento em que a pessoa ela desdramatiza os erros, ela começa a gostar mais de si, ela reconhece mais os seus trafores, né? E ela entende que é só, digamos assim, o controle, o domínio, né, que ela tem, é única e exclusivamente com relação à pessoa dela, ela passa a ser uma pessoa mais generosa, ela passa a ser uma pessoa que vai olhar mais os trafores, né, ou os traços força das outras pessoas. Ela vai ser uma pessoa que vai ter mais paciência, ela vai ser uma pessoa que vai reconhecer nas consciências o que ela tem de melhor, partindo desse movimento dela reconhecer o que tem de bom dentro dela. E com isso, ela vai germinando dentro de si esse sentimento da mega fraternidade, tá? Não é um sentimento fácil, não é, digamos assim, algo que se conquista do dia para a noite, tá? É algo, assim, que requer um nível, né, Mas é possível, claro, todos nós temos percentuais de mega fraternidade, mas nós podemos ir cultivando esse sentimento de mega fraternidade e com isso nós vamos qualificando cada vez mais as nossas relações interconscienciais, vamos sendo mais assistenciais e vamos angariando mais também, Amani, a presença dos amparadores, né, daquelas consciências extrafísicas que têm interesse no nosso bem-estar. E no bem-estar de todos, não só no nosso, né? No bem-estar de todos. E quando isso acontece, isso provoca, né, digamos assim, um estado
intraconsciencial, né, interno, mas também extraconsciencial à nossa volta, de muita positividade, né, muito homeostático. Então, o Código Pessoal de Cosmoética, ele vai justamente nos ajudando não só a nós irmos desenvolvendo a melhor versão de nós mesmos, nós vamos sendo mais heteroperdoadores, e aí vale a pena assistir, né, participar do curso da professora Vanderlei, que essa questão do hétero-perdão, né, das concessões, elas vão ficando algo natural, né, você não pede nada em troca. Isso vai libertando, o CPC vai libertando a pessoa também dos autoassédios, vai libertando as pessoas dos conflitos, né? Porque muitas vezes os conflitos internos, eles são justamente por um fator de incoerência. E no curso a gente vai trazer muito isso, tá? A gente vai mostrar como que a questão da coerência, ela vai diminuindo cada vez mais os conflitos internos que a pessoa tem, diminuindo os conflitos internos que ela tem, ela passa a ser mais anticonflitiva também com os demais, né? E isso também vai promovendo esse estado de megafraternidade. Enfim, dá para a gente fazer só uma live sobre CPC e megafraternidade. É bem interessante o que a professora Cristina falou, né? É importante para a consciência se reestruturar internamente, né? O Valdo tem uma pensata muito boa sobre o vínculo da cosmoética e a pensata do Valdo. Somente a cosmoética consegue manter o bem-estar da consciência, né? É uma questão da pessoa fazer sentido para si mesma, né? Isso é muito importante, sabe? Porque quando a gente tem um princípio da cosmoética, até dentro daqueles princípios, né, que quando eu respondi a pergunta da Vanderlei, eu mencionei, que é o princípio da extensão do bem-estar. Então, o enunciado do princípio é assim, né, que aconteça o melhor para todos. Então, o CPC vai nos ajudar a sermos causa, nossa conduta, nossa pensanidade, nosso modo de agir, né, as nossas escolhas, as nossas priorizações, tá? Eles vão se tornando causa de bem-estar para todos. Agora, se a pessoa não tem o bem-estar com ela não consegue estender isso para os demais, né? Então, essa condição de que aconteça o melhor para todos depende de que cada um vá aprofundando cada vez mais o seu nível de bem-estar, né? Mesmo com todas as vicissitudes e os desafios que a vida humana nos traz, tá certo? E essa época de reumanização, né, de Reubex, também nos traz alguns desafios, mas é somente a cosmoética, né? E é interessante porque nessa frase o professor Valdo, ele traz um conceito muito definitivo, né? Somente a cosmoética. Então, o quanto que esse estado de auto-incorruptibilidade, nós deixarmos de enganar a nós mesmos, nós deixarmos de roubar de nós mesmos, nós deixarmos de passar a perna de nós mesmos, né? Quanto que esse estado de auto-incorruptibilidade vai nos dando essa condição de bem-estar capaz de nós estendermos isso para mais pessoas. A parte da incorruptibilidade é muito importante, né? Mesmo que a pessoa tente se mostrar transparente para os outros, ela não consegue esconder de si mesma, né? O que está incoerente. Não existe um escondimento multidimensional, né, Mani? Então, se a pessoa ela acredita em algo que ela não é, ou se ela finge ser algo que ela não é, multidimensionalmente, né, e perante a própria cosmoética, isso não adianta nada, né? Então, é justamente esse nível de auto-incorruptibilidade que o Código Pessoal de Cosmoética nos proporciona. Muito bom. Professora Cristina, nós temos... Essa live da Juriscons com o tema Código Pessoal de Cosmoética, e o chat está aberto para enviar perguntas. Temos perguntas aí, Amani? Temos perguntas. Temos pergunta da Ana Flávia. Professora, caso eu queira deixar de praticar uma conduta, como deveria formular a cláusula? Poderia colocar não fazer mais, ou seria melhor prescrever uma conduta positiva? Ana Flávia, obrigada pela sua pergunta. Então, é justamente isso que nós vamos responder no curso,
viu? Nós vamos, inclusive, passar algumas dicas, né, que foram até desenvolvidas pelo professor Everaldo Bergonzini, que é um outro grande estudioso do Código Pessoal de Cosmoética, tá certo? Algumas fórmulas que a gente chama umas dicas de redação, umas fórmulas redacionais, tá? Mas o que a gente tem observado, que a gente entende, que até própria outras ciências, como, por exemplo, a neurociência nos ajuda a compreender, é que nós escrevermos de uma maneira positiva, né, é melhor, porque se a gente tira algo do nosso cérebro, se a gente coloca, não vou mais fazer isso, tá bom, mas vai fazer o quê? Então, não basta não fazer algo, você tem que colocar algo mais cosmoético, mais positivo, né, para a sua conduta. Então, é melhor você escrever de modo no positivo. Certo. E então, temos para quem quer saber mais sobre o curso, ele acontece esse fim de semana, né? Vamos deixar a próxima pergunta para depois do intervalo, Maria. Perfeito. Vamos aproveitar agora para ver sobre o curso. Ricardo, pode nos ajudar aí com o link para quem tiver interesse em comprar curso esse fim de semana, certo? Fundamentos do Código Pessoal de Cosmoética para Direitologia Aplicada. Dia 25 e 26 de janeiro de 2025, sábado e domingo, aqui no Discernimento, na sala da Juriscons. Então, quem tiver interesse pode entrar no site da Mega Store. Tem como colocar o link para a gente, por favor? store.conscienciologia.org.br/loja/juriscons. Pode entrar em contato também pelo WhatsApp, mais 55, que é Brasil, DDD 45 999 11 6263, o e-mail juriscons@juriscons.org e o site www.juriscons.org. Você acompanha a nossa programação sempre no canal do YouTube da Paradireitologia, na rádio RCI 1320 AM, em Foz do Iguaçu e região de fronteira. Lembrando que o horário do nosso programa lá é sábado às 11 horas da manhã. E pelo Paradireito Cast, nosso podcast nas principais plataformas. Lembrando que o Paradireito é para todos. Então, continuando aqui a live da Juriscon sobre o tema Código Pessoal de Cosmoética. Temos mais pergunta aí para a gente responder? Sim, temos a pergunta do Fabrício Mussi. Boa noite, professora. Pela sua experiência, é mais fácil colocar em prática um CPC escrito de forma técnica? Oi, Fabrício, muito obrigada por estar acompanhando aqui a nossa conversa, nossa live. Sim, é mais fácil, tá? E foi muito boa essa sua pergunta, porque essa forma técnica, ela não significa ter uma mesma forma para todo mundo, tá? Então, no curso a gente vai justamente ressaltar isso, ou seja, como que a pessoa, ela imprime o estilo dela, né? Então, tem pessoas que o estilo de conteúdo e de forma, né? De conteúdo, claro, é bem individual e pessoal, mas às vezes de forma. Então, tem pessoas que têm mais familiaridade com planilhas, tem pessoas que gostam de escrever mais sobre a forma de tópicos, tem pessoas que gostam se identificam mais, né, com outros estilos de escrita. Isso é muito importante você estar trazendo, Fabrício, porque não só o CPC precisa ser escrito, como essa escrita, ela precisa estar condizente com o estilo da pessoa e precisa ser algo que a pessoa, quando ela bate o olho ali, né, no que está escrito, vou mostrar novamente aqui, ó, o meu, né, tá vendo? Eu já tenho esse estilo, mas tem alguns outros estilos também, ó. Eu tenho esse aqui, que é uma versão pocket, ó, tá? É um resumo das minhas cláusulas, o essencial, que eu deixo mais disponível, às vezes até coloco na bolsa, coloco muito dentro da minha agenda, coloco muito dentro do meu diário de TENEPS. Então, eu tenho várias versões do meu CPC distribuídos para que eu possa sempre estar lendo. Então, não basta ser escrito, mas que essa escrita tenha mais, digamos assim, possa ajudar mais, né, a pessoa a cumprir o CPC dela. Porque se a gente colocar uma escrita única, uma fórmula única de escrita, né, às vezes aquilo não tem a ver com a pessoa, né?
E então essa individualidade, essa singularidade, essa pessoalidade do código de cosmoética é importante também que se traduza não só no conteúdo, mas na forma que vai ser feito. Agora eu quero saber o seguinte, quem que tá... Posso fazer uma pergunta para os nossos ouvintes, Madalena e Amani? Claro. Então tá, quem está nos ouvindo aí, coloca quem tem um CPC escrito e colocado em prática. Fala assim, eu tenho, né? Ou ainda não tenho, preciso revisar, né? Estou aguardando, né? Uma oportunidade, tá certo? Coloque aí, só para a gente ter uma ideia, né, de quem que está nos ouvindo, quem é que tem CPC ou não. E você, Madalena, já fez o teu CPC? Como é que tá? Eu fiz, ele reverbera até hoje, mas em termos de colocar em prática, eu ainda estou descobrindo. Então, oficialmente não seria um CPC, seria uma tentativa. Muito bom. Então, mas isso é bem... Isso que eu queria trazer, esse seu exemplo. A Vera Marini, Domingos, temos e colocamos em prática. A Vanderlei Kubiak tem, né? A Sandra precisa revisar, né? Então, parcialmente em prática, necessitando de ajustes. Então, vou aproveitar esses exemplos a partir do seu, dos outros colegas que colocaram aqui, compartilharam com a gente. Obrigada, viu, pessoal, por vocês terem compartilhado aí a situação de vocês. Isso é muito comum. Por isso que participar de um curso ajuda. Tá? Primeiro porque é um momento que você vai estar mais dedicado a isso, né? E no curso forma-se um ambiente, né? Forma-se um ambiente, digamos assim, energético, que vai propiciar o participante entrar em contato, né, com, digamos assim, com uma realidade bem próxima de quando estava no curso intermissivo, tá certo? E então esses momentos, né, em que a pessoa ela põe o foco, né, no CPC dela, e ela estuda, ela analisa, né, ela trabalha com energia, nos cursos presenciais nós trabalhamos com energia, ela debate com outras pessoas, ela vê a casuística de outras pessoas, isso tudo vai contribuindo para que a pessoa ela implante como se fosse uma rotina, entendeu? Porque CPC é uma rotina, você tem que incorporar essa prática, essa rotina do CPC no seu dia a dia, seja de leitura, seja de atualização, seja de revisão, de modo que isso fique como se criasse um hábito, né? Então, é comum mesmo as pessoas escreverem, não colocarem em prática, precisar de revisão, como foi falado, né? Ou ter algum ajuste para ser feito. Então, o curso, ele passa a ser também uma oportunidade para que a pessoa vivencie e aproveite esses momentos para fazer isso. Muito bom. Professora Cristina, dá tempo de fazer mais uma pergunta? Dá, acho que dá. A Madalena aí que é a nossa chefe. Professora Cristina... Vamos fazer essa pergunta e depois a gente encaminha para o encerramento. Certo. Professora Cristina, você poderia falar sobre a quantidade e aplicabilidade de cláusulas? O que vale mais? Ter mais cláusulas ou menos cláusulas? Então, Vera, obrigada pela sua participação, tá? O que a gente tem observado, né? Assim, eu vou falar também da minha experiência e o que eu tenho observado depois de inúmeras turmas, né? Sobre o CPC. Inúmeras não, mas bastante turmas, né? Desde 2012, 2013, que a gente tem dado pelo menos um curso por ano, enfim, com várias pessoas. A gente tem observado que no início é interessante que a pessoa ela tenha até menos cláusulas. Sabe aquele ditado, menos é mais? Sabe? Então, não é nem o minimalismo, é o essencialismo. Qual é a filosofia do essencialismo? O que é essencial nesse momento evolutivo para você, de modo que você possa se tornar a melhor versão de si mesmo, tá? E muitas vezes vão surgir 3, 4. Eu já tive pessoas que participaram do curso que fizeram uma única cláusula. Mas essa cláusula, a pessoa falou assim, eu vou fazer uma única cláusula no meu CPC, mas eu quero focar nessa cláusula. Beleza, é isso aí, né?
Então, no início, até a pessoa ter essa prática que eu comentei, né, ter essa rotina de elaborar, revisar, atualizar, incrementar, qualificar o CPC, a orientação ou a sugestão é que ela tenha um número menor de cláusulas, né? Sei lá, no máximo 5, no máximo 10, para que ela possa justamente se dedicar mais, né, àquelas orientações. Depois, com o tempo, né, com mais prática, aí a pessoa vai incrementando, tá? Mas não é uma regra assim rígida, mas é fruto da nossa experiência. Muito bom. Para a gente encaminhar para o final, vamos ler só mais uma pensata, então, bem rapidinho. Ricardo, coloca para a gente. O CPC pode ser aplicado como sendo o indicador da sua evolução consciencial. A professora quer comentar? Então, é indicador primeiro porque ele serve como um farol, né? Ele vai indicar o melhor caminho sob o ponto de vista evolutivo, né? Que é o caminho da cosmoética, né, gente? Evolução, cosmoética, interassistência, conscienciologia, em algum grau, elas são bem sinônimas, né? Então, é indicador por isso, porque indica um caminho menos tortuoso, com menos volta, mais retilíneo, que traz maior bem-estar, que ajuda mais a pessoa a ela, né, ser, digamos assim, coerente com ela mesma, e isso vai ser um caminho que vai levar mais à interassistencialidade e, em consequência, à própria evolução, né? E é um indicador também da evolução, porque à medida que a própria pessoa, ela vai evoluindo, né, ela vai alcançando atributos, ela vai se qualificando enquanto consciência, o CPC dela vai ficando mais também complexo, talvez, né? Ela vai ficar, digamos assim, as sutilezas da autoincorruptibilidade, elas podem ser tratadas de uma maneira mais técnica também, né? Então, isso indica o nível evolutivo da consciência, ou é um indicador da evolução da consciência, porque quanto maior, né, o nível evolutivo, os percentuais de cosmoética, de evolução da consciência, mais ela vai sofisticando o código pessoal de cosmoética dela, né? Então, quando você pega, né, códigos pessoais de consciências com níveis evolutivos diferentes, eu não estou falando aqui que eu já tive a oportunidade de fazer isso, mas a própria escrita, né, as abordagens, o modo como a pessoa ela utiliza o CPC dela, indica também o nível evolutivo dela. Muito bom. Essa foi mais uma live da Juriscons. Vou pedir para o nosso colega Ricardo colocar aí a chamada dos próximos cursos. Temos 2 muito em breve, né? Enquanto isso, professora Cristina, a Mani, queiram, por favor, despedir da nossa audiência, das suas últimas considerações. Vamos lá, Mani, vou deixar você falar primeiro, porque você é mais nova do que eu. Então, os mais novos primeiro. Gostaria de agradecer a presença aqui nessa live. Foi muito interessante explorar um pouco mais sobre o que é cosmoética e como ela é importante para a nossa inteligência evolutiva, né? Como que a cosmoética ela é uma ferramenta de expressividade dessa inteligência, né? E é sempre muito bom reforçar isso, né, para o pessoal que está nos assistindo, né, e a importância de ter um CPC ali para ser orientador da nossa conduta diária, né, a mini conduta ali, os mini hábitos, as mini condutas, né, isso vai regulando nossa caminhada evolutiva. Queria agradecer então a equipe, né, a professora Cristina, Madalena e o Ricardo, que estão aqui conduzindo essa live, e até a próxima. Muito bom. Então, meus agradecimentos também a você, Mani, a professora Madalena, a âncora da nossa live. Temos que fazer um agradecimento enorme ao professor Ricardo Stefanelli, que está no backstage, que está nos bastidores, cuidando de toda a técnica no antes, no durante, né, e provavelmente no depois, né, dessa live. Obrigada, professor Ricardo. Não sei se você gostaria de mostrar a sua carinha aí, Ricardo? Como é que tá? Tá? Aê! Tá bendito é o fruto, hein, Ricardo? Olha isso. Muito bom, muito bom. Obrigada, Ricardo. Obrigada, Madalena. Obrigada, Mani. E uns agradecimentos maiores, claro, também a vocês que nos acompanharam, mandaram perguntas, né?
Espero rever alguns, encontrá-los no curso, que vai ser presencial agora nesse próximo final de semana. Se vocês querem mais informações sobre a programação da Juriscons, nós temos uma agenda repleta de atividades variadas esse ano. Acesse aí nossas redes sociais, o site, para você ficar informado, tá bem? Um grande abraço a todos, muito obrigada, gratidão imensa. Obrigada, Ricardo. Pode trazer aí os endereços para quem quiser. Você nos escuta e nos acompanha no canal do YouTube da Paradireitologia, também na Rádio RCI 1320 AM, em Foz do Iguaçu e região de fronteira, no horário de sábado às 11 horas da manhã, e pelo ParaDireitoCast, nosso podcast nos principais canais. E também estamos aí na tela nossos endereços, né? O WhatsApp 45 999 11 6263, e-mail juriscons@juriscons.org e o site www.juriscons.org. Agradecemos a presença de todos e até a próxima. Paradireitocast, o Paradireito para todos.